Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. É com muita alegria que estamos na sua companhia. E já sabe que pode assistir também a este programa pela internet, tv.cançãonova.pt, e se quiser rever este programa pode fazê-lo através do YouTube. Este programa decorre sempre das 9 às 10 da manhã, de segunda à sexta-feira. E hoje temos aqui um convidado muito especial que é responsável pelo Centro de Cultura e Formação Cristã e Igreja e Missão. É o Padre Eduardo Caseiro, que desde já dou as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E quero convidá-lo a iniciarmos a nossa manhã com um momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagramos esta nossa manhã a Nossa Senhora, ela que é a sede da sabedoria, que acolheu a palavra de Deus e por ela gerou a Cristo, que nos ajude também a cada um de nós a acolher a palavra de Deus em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, convido-o a sentar na nossa sala de estar e hoje temos a nossa rúbrica. Florista Alice, olá, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sandra. Como é que está, Alice? Está tudo bem, graças a Deus. Já está com o ar natalício aqui a nossa mesa? Temos que começar a inspirar-nos para nos alegrarmos um pouco. É verdade, e Natal é tempo de esperança, sim, não é? É verdade, é o que nós isso é o mais importante. Temos que se agarrar neste momento. É. O que é que lhe cheira o Natal? Diga-me lá. Cheira a paz, amor, convívio. Neste momento não se pode conviver muito, mas pronto, há sempre o convívio. Sim, sim, não se pode perder famílias. O foco, o mais importante. Não. Eu acho que tudo menos isso. Exatamente. Alice, o que é que temos hoje aqui? Posso ver que temos aqui já um pequeno presépio muito bonito. Já temos são alguns aqui trabalhos que eu fiz. Alice que realiza esses trabalhos. Sim, tudo peças separadas e depois faço a conjunção das peças e é aqui que eu ponho a minha imaginação a trabalhar, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Eu quero lhe dar os parabéns que eu adoro porque fazer. Está lindíssimo. Desde pequeninos, coisas pequeninas, sim. A estes maiorzinhos, e depois faço todos os tamanhos. Sim. As peças grandes. Eu sei, eu às vezes passo lá na sua loja e vejo umas coisas todas bonitas. Então, e quais são os materiais que precisamos para fazer? Sim, agora para hoje trago esta caixinha em madeira. Sim. Vou fazer com os verdes, com uma esponjinha molhada. Sim. Para isso vou utilizar este plástico, como isto é madeira, para não estragar a madeira. Exato. E vou fazer um presépiozinho no género destes, mas pronto, diferente, utilizando todos estes materiais reciclados. Folhinhas, tenho aqui o hipérico cor-de-rosa, que este ano a cor vai muito para os rosa. Que giro, isto aqui é verdadeiro, eu pensava que não era. É mesmo natural. Então vamos aqui fazer, portanto temos o pau de canela, temos as pinhas, temos aqui um presépio pequenino. Uma Sagrada Família, uma Sagrada Família. E temos o musgo. E a cola quente, que não pode faltar. Exatamente. Não é? Quem quiser também pode usar azevinho, por exemplo. Exato, fica lindo. Eu agora, como não recebi ainda, fornecedores ainda não estão a fazer a entrega. Mas tem tantas pessoas que têm no jardim, é verdade, não é verdade? Árvores de azevinho tão lindas, eu já começo assim a contemplar os jardins das pessoas. É verdade. Que é uma árvore muito bonita. Linda. E se a pessoa quiser ainda pode passar um sprayzinho no azevinho. Sim, mas é uma das coisas que eu como florista não posso ter sem fatura. Sim, claro. Por isso eu não posso trabalhar o azevinho, sem ter uma justificação, uma fatura. Claro. Mas lá em casa podem fazer. Lá em casa posso fazer. Pronto, e aqui está uma forma de reaproveitar, não é? E quem quiser visitar o seu espaço, o que é que
Agora pode ir ao meu site, Sim. Angelical Florista, Sim. e à sua loja, e à Shopping minha loja. Fatimai, e Exato. pode encontrar Pode-nos visitar. outros presépios lindíssimos, não é? Que esta semana já começamos com as montras, Sim, e então sim. para a semana, se Deus quiser, já o espírito de Natal. Já se começa, Fátima já começa Exato. a ficar natalícia. Sim, senhora. Alice, muito obrigada. Que Mãos à agradeço. obra, e agora eu vou ali conversar com o nosso convidado. Sim. Até já. Vamos falar sobre o Centro de Cultura e Formação Cristã, do qual o Padre Eduardo Caseiro é o responsável, e desde já, agora sentados aqui na nossa sala de estar, eu dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigado. Padre Eduardo, antes de começarmos o nosso programa, nós fazemos sempre uma pergunta de praxe para todos aqueles que vêm aqui. Quem é o Padre Eduardo Caseiro? Então, o Padre Eduardo Caseiro, rapaz ainda, 30 anos, padre da Diocese de Leiria Fátima, e neste momento responsável por 3 serviços diocesanos, Pastoral do Ensino Superior, já no 4º ano, depois também o Seminário em Família, que acompanha os rapazes mais novos nesta caminhada de descoberta daquilo que é a sua vocação e depois uma possível entrada para o seminário maior, e também diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã, que é esta proposta da Diocese para a formação dos cristãos e das demais pessoas. Padre Eduardo, como é que nasce a sua vocação ao sacerdócio? Costumo dizer um bocadinho, é uma pergunta comum que me fazem e eu tenho sempre muita dificuldade em responder, porque eu acho que é fruto da idade em que ela surgiu. Sim. Eu tinha 20 anos e com 20 anos a gente não pensa as consequências das coisas. E às vezes ainda bem. Sim. E às vezes ainda bem. E por isso foi numa de querer descobrir se ser padre tinha sentido na minha vida. Foi desafiado por um padre que objetivamente não me queria desafiar a mim, queria desafiar a quem o ouvisse, que disse a brincar que os padres eram poucos, mas que se aceitavam inscrições, e eu fiquei ali a matutar aquilo e entrei no seminário muito para ver o que é que poderia ser, muito naquele sentido de descobrir se era essa a minha vocação. Eu estava a meio de um curso superior e então resolvi interromper a matrícula, poderia voltar a qualquer momento e fazer uma experiência no seminário. E depois essa experiência durou 7 anos. Está aqui hoje. E estou aqui hoje. Como é que nasce este Centro de Cultura e Formação? O Centro de Cultura e Formação Cristã tem já uma longa história, da qual eu sou herdeiro. Nasce em agosto de 83, com iniciativa do Padre Rogério de Oliveira, padre da nossa Diocese, que começou este projeto, um bocadinho também de acordo com este objetivo da altura do Bispo Diocesano, o Dom Alberto Cosme do Amaral, de instituir na Diocese uma escola de formação teológica para leigos. Sim. Portanto, que pretendia um bocadinho dar resposta a pedidos que começavam a chegar por parte dos leigos de quererem crescer naquilo que era a sua formação teológica para que depois tivessem ferramentas para os vários trabalhos pastorais. Portanto, nasce como fruto de um pedido da parte dos leigos da Diocese que tivessem formação. O Padre Rogério começa este trabalho de forma muito empenhada. O Padre Rogério faleceu num acidente assim um bocadinho até trágico, num dia que ia para dar aulas na Escola de Formação Teológica de Leigos, e é ele que a Diocese deve este primeiro grande passo de começar a formação teológica dos leigos. E desde aí foi um bocadinho ir ao encontro daquilo que começava a ser cada vez mais uma procura das pessoas. Portanto, depois a Escola de Formação Teológica de Leigos ganha um outro nome, Centro de Formação e Cultura, no ano 2000, como resultado um bocadinho do sino diocesano na altura, da Diocese de Leiria e Fátima. Tentava alargar um bocadinho as propostas que haviam para entrar num âmbito mais cultural, e depois agora mais recentemente, no ano 15-16, este nome que é o atual, Centro de Cultura e Formação Cristã, para dar esta nota de que cristã, no sentido de aprofundar a fé cristã. Portanto, é uma caminhada que já conta com muitos anos, mas que vai sempre ao encontro deste desejo dos leigos de formar e crescerem na fé.
Isso é bonito porque a Diocese ouviu as necessidades do povo. Sim, sem E vai de dúvida. encontro a essas necessidades, a esses anseios, também de se querer aprofundar na fé e de aprofundar a sua caminhada. Sim, sem dúvida. Quais são as propostas formativas e culturais do centro? Então, o Centro de Cultura e Formação Cristã, neste momento, tem 4 grandes propostas de formação teológica, sendo que depois as iniciativas culturais surgem um bocadinho daquilo que possa ser os contextos. Admito que possa ser uma área que há muito ainda por fazer e muito terreno a desbravar, mas aquilo que a escola tem assim mais consistente é de facto a formação teológica, que se divide em 4 grandes propostas. A Escola Diocesana Razões da Esperança dirige-se sobretudo àqueles leigos que têm missões muito específicas nas paróquias, catequistas, leitores, ministros extraordinários da comunhão, que têm uma primeira hora inicial de uma introdução às grandes áreas da teologia, uma introdução muito breve, muito simples, muito prática, e depois uma segunda hora em que cada uma destas pessoas que frequenta se divide pelas várias propostas que vão ao encontro da formação específica de cada um dos ministérios que exercem nas suas comunidades. Depois, para além disso, tem o curso de Bíblia e Teologia Cristã, um curso de teologia com mais seriedade, em que as disciplinas são abordadas com uma maior intensidade, com uma maior carga horária, que pretende ser uma sólida introdução ao estudo da teologia. E depois, a par destas 2 propostas, temos a formação complementar, que tenta um bocadinho, andando a par daquilo que são os vários temas diocesanos da pastoral, um bocadinho ir ao encontro disso e fazer uma formação que complemente estes 2 cursos. E depois a formação específica, que muitas vezes é pedida ao centro por parte dos vários serviços diocesanos, que têm por objetivo formar especificamente algum grupo de pessoas para algum ministério neste sentido. Quem é que se pode inscrever e a quem se destina? Qualquer pessoa pode inscrever-se nas propostas do Centro de Cultura e Formação Cristã, qualquer, independentemente do seu credo, independentemente da sua proveniência e até um bocadinho independentemente daquilo que são os seus estudos. Portanto, tentamos chegar a todos. Gostamos sempre de dizer às pessoas que é um bocadinho o sentido de perceberem o que é que pretendem para escolherem a formação que mais se adequa a elas. Se for uma introdução mais ao de leve sobre os temas, mais focada para a vida real, mais um bocadinho para nos ajudar a viver a nossa fé no contexto da nossa vida e no concreto da nossa vida, recomendamos sempre a Escola Diocesana Razões da Esperança, em que os temas são apresentados de forma mais simples, é de 15 em 15 dias, o público é assim mais alargado e tem um bocadinho este objetivo de uma introdução. Se pretende algo mais sério, quase equiparado a umas bases de um curso de teologia, então aí nós recomendamos o curso de Bíblia e Teologia Cristã, que é semanal, à quinta-feira, e em que as disciplinas são apresentadas com uma maior intensidade e com uma maior profundidade. Sim. Mas qualquer pessoa se pode inscrever. Então está aí feito o convite. Sem dúvida. Nós ainda mesmo, apesar de toda esta situação pandémica, e vamos ver o que é que o futuro nos espera, mas fomos muito surpreendidos este ano com as inscrições, salvaguardamos todas as normas da Direção-Geral de Saúde, todos os cuidados, mas foram muitas as pessoas que continuaram a inscrever-se e a participar nesta proposta, o que é de facto um sinal de que os cristãos têm sede. Isso é importante. Como é que são escolhidos os temas das disciplinas que são lecionadas? Então depende daquilo que nós estamos a falar. O programa do curso de Bíblia e Teologia Cristã e da Escola Diocesana Razões da Esperança é um programa fixo. Sim. Portanto, primeiro, aqui algo que é importante as pessoas saberem, funciona como um ciclo. Portanto, não há vários anos a acontecer ao mesmo tempo. Cada ano há uma proposta específica deste ciclo, sendo que a pessoa pode entrar a qualquer momento, Sim. bastando completar o ciclo para ter o seu curso concluído. E, portanto, as propostas estão muito definidas. Na Escola Diocesana Razões da Esperança, o ciclo completa-se em 3 anos, uma disciplina por semestre, dá um total de 6 disciplinas. No curso de Bíblia e Teologia Cristã, o ciclo completa-se em 4 anos, com 2 disciplinas semestrais, o que dá um total de 16 disciplinas.
E, portanto, aqui a proposta é muito clara, muito definida. Depois, a formação complementar e a formação específica vai ao encontro daquilo que possam ser as necessidades que eventualmente nós identificamos. Por exemplo, na Escola Diocesana Razões da Esperança, nos últimos 2 anos, houve uma formação complementar de aprofundamento bíblico, no qual se voltaram a ir aos temas bíblicos que tinham sido dados como introdução e se aprofundaram um bocadinho mais. Enquanto, por exemplo, no contexto do ciclo do curso de Bíblia e Teologia Cristã, temos os módulos temáticos que tentam aprofundar algum tema em específico, em particular, dando assim esta formação complementar. Aí é um bocadinho mais livre, todos os anos, apesar de eu ser o diretor, há uma pequenina equipa do qual fazem parte os diretores dos principais serviços diocesanos. Pensamos um bocadinho aquilo que seria bom propor aos cristãos naquele contexto. Portanto, digamos assim, há o núcleo duro, que não é mexido e é aquele ciclo, e há depois esta proposta de formação complementar, que é um bocadinho tentar perceber em cada momento concreto aquilo que será e que vai ao encontro das necessidades. Vão também vendo os tempos, não é? Sim, sem dúvida. A formação deste centro é reconhecida pela Igreja? É uma pergunta que as pessoas nos fazem muito, inclusive nos escrevem por e-mail para saber. Ou seja, o que a Diocese faz é certificar que a pessoa frequentou qualquer uma destas propostas. Agora, não estamos a falar de um curso certificado a nível civil, como é o curso de Teologia ou de Ciências Religiosas da Universidade Católica Portuguesa. Portanto, nós não temos um reconhecimento civil daquilo que é a Agência para a Educação, a nossa pretensão, porque isto implicaria uma grande estrutura. Sim. É mais uma oferta que a Diocese faz e, portanto, certifica a participação nessa mesma oferta. Sim. Para desempenhar esta missão, quais são as competências deste centro? Este centro, sobretudo, nasce a partir de 3 grandes pontos de vista. Primeiro, que haja na Diocese constantemente uma formação teológica pastoral clara. Sim. Portanto, haver este centro implica que constantemente a Diocese tenha uma proposta de formação para oferecer. Uma vez instituído e havendo este centro, isso fica assegurado. Não tem que ser a Diocese que a todo momento tem que pensar que proposta fazer, que formação específica fazer. É assegurado que há continuamente esta formação. Ao mesmo tempo, nós tentamos coordenar a formação que os vários serviços diocesanos querem propor. Isto, quem junta é mais forte e, portanto, este sentido de não dispersar a formação, mas tentar concentrá-la neste centro. Ao mesmo tempo, o Centro de Cultura e Formação Cristã propõe-se também ser quase que como um observatório cultural na Diocese, onde as questões sociais, éticas, políticas que sejam pertinentes vêm e são trazidas à luz, e é nesse sentido que no passado, sobretudo, volta e meia, os grandes temas que eram debatidos na atualidade vinham com grande força. Lembro-me, por exemplo, a propósito do filme que foi feito a partir do livro do Sacha Cohen, do Silêncio, em que havia um grande debate em torno daquilo que é a experiência do início do cristianismo no Japão. O Centro de Cultura e Formação Cristã, por exemplo, promoveu um serão que o padre Adelino Ascenso, missionário da Boa Nova, cuja tese de doutoramento é nesse livro, para tentar um bocadinho explicar e fazer-nos entender do que é que o filme trata, do que é que estamos a falar, trazendo para dentro do Centro de Cultura e Formação Cristã algo que estava a ser debatido, não sei, neste caso, do cinema, da cultura. Sim. As formações deste centro seguem o calendário escolar das escolas tradicionais? Sim, tentamos adaptá-lo. Portanto, até diria, seguem o calendário do ensino superior. Portanto, as propostas de formação são semestrais, começam em outubro, termina em janeiro, o primeiro semestre, começa em fevereiro e termina em maio, junho, o segundo semestre. Quando é que as pessoas se podem matricular? Isso é uma coisa muito importante, porque nós apelamos sempre, por favor, que as pessoas se matriculem com a devida antecedência. Portanto, ali no final de agosto, início de setembro, através das redes sociais da Diocese e das redes sociais do Centro, e, por exemplo, o nosso site, formacau.leiria-fatima.pt, ou mesmo pesquisando no Facebook Centro de Cultura e Formação Cristã Diocese de Leiria Fátima, encontrarão.
lançamos aquilo que é a proposta do semestre. Sim. E tentamos explicar qual é que é a proposta. E as pessoas podem inscrever-se online, preenchendo o formulário e submetendo o formulário, ou então dirigirem-se ao Centro Pastoral Diocesano, no Seminário Diocesano de Leiria, e junto do secretariado, que funciona todas as tardes, poderem fazer a sua inscrição. Sempre para o primeiro semestre em setembro, para o segundo semestre em janeiro. Temos 4 propostas formativas. Quais são? Neste momento estamos a funcionar com 3 propostas, porque não temos nenhuma formação específica a acontecer. Sim. Portanto, temos a proposta do curso de Bíblia e Teologia Cristã, que está a funcionar às quintas-feiras, semanalmente, das 19h15 às 21 e depois das 21 às 22h30, as 2 disciplinas. Estamos a ter neste momento Ética Social, Dr. André Pereira, e estamos a ter História da Igreja, com o Dr. Sim. Marco Daniel. Depois, a Escola Diocesana Razões da Esperança funciona quinzenalmente à terça-feira. Temos a proposta oficial da escola, que é, neste caso, Igreja e Missão. Neste momento até sou eu que estou a lecionar essa proposta. E depois temos uma proposta de formação complementar, que serve sobretudo para aquelas pessoas que já fizeram Igreja e Missão, mas que querem continuar na escola por causa da proposta da segunda hora. E neste momento temos Escritos Paulinos, que faz parte dessa proposta de formação complementar de um curso de Bíblia mais intensivo. Depois, na segunda hora, as pessoas dividem-se de acordo com aquilo que são os seus ministérios e as suas missões na paróquia. Os ministros extraordinários da comunhão e os leitores vão para uma formação, os catequistas para outra, os ligados mais à animação missionária, ao voluntariado, à missão, vão para outra proposta, tentando assim dividir-se e ter esta formação específica daquilo que é o ministério e a sua vocação. A pessoa, ela pode se inscrever em mais do que uma proposta formativa? Desde que não haja sobreposição de horários, sem dúvida. Ou seja, a mesma pessoa pode inscrever-se no curso de Bíblia e Teologia Cristã às quintas-feiras e pode, a par disso, ir às terças-feiras à Escola Diocesana Razões da Esperança. Uma coisa que é bom chamar a atenção, este ano começámos, a pandemia trouxe muitas coisas más, mas trouxe-nos também algumas lições. Sim. E apostámos na formação online. Começámos devagarinho e, portanto, na Escola Diocesana Razões da Esperança apenas, portanto, temos a formação presencial de 15 em 15 dias e depois, nos outros 15 em 15 dias, intercalada, temos uma proposta de formação online que são as oficinas práticas de comunicação. Que interessante. Através do Gabinete de Comunicação da Diocese, que faz esta formação à distância, tentando dar às pessoas algumas ferramentas para saberem comunicar, sobretudo no contexto da fé. Então não pararam? Não parámos. Quer dizer, Sim, no confinamento parámos. Sim. Tanto que a proposta do curso de Bíblia e Teologia Cristã deste semestre foi o retomar daquilo que ficou suspenso. Sim. Sim, nós achámos, e aqui foi um esforço, tentámos até com os alunos perceber se valia a pena. A experiência do confinamento foi tão dura naquele início, tantas coisas online, a maior parte. É muito interessante saber uma coisa, que é a maior parte dos nossos alunos da quinta-feira são pessoas novas, com filhos, com uma família, adaptar-se a todas as realidades. E nós também queríamos que o estudo da teologia não fosse um peso, mas fosse uma fruição, uma lufada de ar fresco. E por isso o que achámos melhor foi suspendemos o semestre. Sim. E é muito interessante ver que todos eles voltaram e retomaram onde tínhamos ficado. E sempre. Agora, não parámos. Logo que foi possível avançar com o presencial, cá estamos e não vamos parar. E agora, se formos todos para casa, esperemos que não, havemos de continuar porque não podemos parar. Exatamente, não podemos parar estas iniciativas e não podemos parar de nos aprofundarmos na nossa fé. Isso é extremamente importante. Acredito que está muito interessado nesta temática e se calhar, talvez já aí um participante desse lado já sabe que se pode inscrever. Já vamos falar um bocadinho mais sobre essa inscrição. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. No primeiro bloco estivemos a falar do Centro de Cultura e Formação da Diocese de Leiria Fátima. E agora vamos continuar aqui a falar sobre esta temática. E para isso temos aqui
Padre Eduardo Caseiro. Quem é o corpo docente de todo... De toda esta máquina? Sim, sim. É o grande desafio que cada semestre me vem, porque de facto, primeiro, nós tentamos apostar sobretudo à quinta-feira por um grande rigor científico e teológico. Sim. E por isso às vezes é muito difícil, não porque não tenhamos, mas porque o corpo docente, para além disto, tem muitas outras missões. E por isso tentamos sempre, não há um corpo docente fixo, mas tentamos sempre ao máximo, à quinta-feira, para cada área encontrar um sacerdote, ou um leigo, um religioso ou uma religiosa. Aqui não tem que ser um sacerdote ou um consagrado. Temos leigos a dar aula, que têm formação teológica. Tentamos encontrar alguém que tenha alguma especialização em teologia em geral e, de preferência, até em particular naquela área. Às terças-feiras, uma maior introdução, uma parte mais prática, que há um bocadinho mais à vontade na escolha do corpo docente, ainda que sejam sempre professor ou professora, seja sempre formado em teologia e tenha esta à vontade com as disciplinas teológicas. Sim. Há aqui grandes áreas em que conseguimos apostar e ter uma boa e sólida oferta. A Bíblia, sobretudo, a moral, a liturgia, são assim áreas, a história, são áreas onde há uma solidez e depois tentaremos sempre encontrar quem dê esta formação. Portanto, não há um corpo docente fixo, somos nós que procuramos no início de cada semestre, quando preparamos o mesmo, convidar algum docente para dar cada uma das propostas. E vai variando, não é? Vai variando. Isso também é vai bom. variando. Isso vai também variando. também não é negativo. Inclusive, às quintas-feiras, os alunos fazem exames também. Sim. O curso de Bíblia e Teologia Cristã, os alunos podem estar em duas modalidades, ouvintes, mas não terão o diploma. Sim. Mas se querem ter no final do diploma, são avaliados com o exame presencial, 1h30, sentadinhos, têm que estudar. Portanto, funciona a imagem daquilo que é uma instituição de ensino superior. Exatamente. Tentamos ao máximo ser sérios nesse sentido. À terça-feira, os alunos querem submeter-se à avaliação, levam o trabalho para casa, com tempo, exploram por si, respondem e depois entregam. Mas à quinta é exame presencial. É mais exigente. Sem dúvida. É impossível não lhe fazermos uma pergunta sobre o trabalho que desenvolve na pastoral universitária? Sim, esse é o trabalho pastoral que eu há mais tempo me foi confiado, eu ainda era diácono, foi logo que terminei o seminário. Acaba por ser esta resposta à Diocese aos estabelecimentos de ensino superior que existem em Leiria, neste caso, nomeadamente o Politécnico de Leiria e mais residualmente o ISLA, no qual tentamos, sobretudo, trabalhar em dois grandes campos. Uma proposta especificamente cristã para aqueles que têm uma caminhada e precisam de um lugar onde aprofundar essa sua fé e essa sua relação com Jesus, e depois uma outra grande área onde nós tentamos entrar, que é chegar àqueles que estão longe. Sim. E aqui muitas vezes tentamos, por via de um filme, uma conferência temática de algum tema da sociedade ou da atualidade, posso disso, fazer aqui uma publicidade. Sim, força. Na última quarta-feira de cada mês, a Pastoral do Ensino Superior desenvolve uma conversa sobre alguns temas que sejam preponderantes na atualidade. Este ano, em setembro, por exemplo, à volta de tudo o que é cibersegurança, como habitar as redes sociais, os perigos da internet e as suas vantagens. E na última quarta-feira do mês de outubro, sobre saúde mental em tempos de pandemia, sobretudo relativamente aos estudantes e aos professores. Isto fica disponível sempre no nosso Instagram ou para descarregar em podcast em qualquer uma das habituais plataformas de podcast. Basta pesquisar por Special Talks, Special Talks, e aparece claramente logo os nossos podcasts para se ouvir mais tarde. São temáticas muito atuais. Atuais e que tentam chegar a toda a gente, independentemente do seu credo. Depois temos propostas de formação específica, grupos de Lectio Divina, momentos de oração, formação especificamente cristã, para aqueles alunos que têm uma caminhada connosco. Celebramos missa semanalmente, às 7h30, e depois à noite há uma destas propostas. E essa Eucaristia é celebrada no Politécnico? Não, esta Eucaristia, porque o Politécnico de Leiria não tem capelania. Sim. Portanto, o Serviço de Pastoral de Ensino Superior é um serviço da Diocese. Sim. Os seus
destinatários são a Academia do Politécnico de Leiria, mas o Serviço é diocesano e, portanto, nós até temos um espaço na Avenida Marquês de Pombal, com uma sala de estudo, aberta a todos os alunos que queiram e com salas, mas por causa da pandemia o espaço é pequenino e as nossas atividades à quartas, até terminarmos tudo isto e todos estes cuidados, são no seminário, onde temos todo o espaço para fazer tudo com a máxima segurança. Está aí feito o convite. Sem dúvida, todos os estudantes de ensino superior que estudem em Leiria estão convidados. Quais são os desafios desta pastoral, as metas a atingir, o que é que está a ser feito? Os grandes desafios são, sobretudo, chegar aos estudantes. E aqui só é possível com outros estudantes. A Pastoral de Ensino Superior, o SPES, conta com uma equipa com 20 pessoas. Portanto, eu sou só o, como eu costumo dizer, o distribuidor das bolas. Não? Os alunos dizem muitas vezes que o padre é o que trabalha menos. Eu digo, é o maior elogio que me podem dar. A minha função é distribuir trabalho, pôr os alunos a trabalhar, a pensar, a serem os atores, os protagonistas. Isto é a minha função. Os evangelizadores. Eles são eles. São este grupo de 20 estudantes, são, na verdade, 17 estudantes e 3 professores que tentam a toda a hora chegar a outros estudantes e assim continuar. E, portanto, estão divididos em vários setores, da comunicação, da oração, do voluntariado. São eles que preparam, são eles que implementam, são eles que arrancam. Eu acompanho, ajudo a decidir, ajudo a perceber. E depois faço o acompanhamento espiritual daqueles estudantes também que me procuram. Sim, claro. Muito importante para a confissão, para a direção espiritual. Às vezes estudantes muito interessantes que não têm nenhuma experiência de fé e que vêm com as suas dúvidas e questões e nos procuram, e daí acho que também é uma mais-valia. Mas nós queremos chegar a todos, independentemente do seu credo, porque achamos que temos algo para dar, nem que seja para aquilo que é o desenvolvimento integral, humano de cada homem, de cada mulher, de cada jovem. Sonhos específicos para o SPES? Acredito que tenha muitos. Sim. Isto é um sonho, acho que posso partilhar. Gostava muito que nós, um dia, tivéssemos algo que algumas pastorais do ensino superior têm no nosso país, que é uma residência universitária própria nossa. Sim. É um grande motor daquilo que é pastoral do ensino superior, sem dúvida. E o Porto, por exemplo, Braga, tem uma residência universitária anexada à Pastoral do Ensino Superior e penso que daí é um grande pontapé de saída. Mas muitos dos objetivos que nós tínhamos como equipa estão grandemente a ser atingidos. Conseguirmos chegar ao maior número de estudantes, sermos uma presença visível, que cada vez mais estudantes saibam que nós existimos, e só aos poucos vai-se atingindo. Este da residência universitária é um grande sonho. Se calhar nunca o vou ver como diretor deste serviço, espero que algum dos meus futuros colegas veja. Eu mesma, quando era estudante universitária, participei de algumas coisas do SPES em Coimbra, então quando o padre aqui disse que fazia parte, eu já fiquei... Por exemplo, em Coimbra, o SPES em Coimbra, que tem o Instituto Universitário Justiça e Paz, que tem um bar, restaurante, e por isso também é importante, é um lugar de encontro dos estudantes, sejam eles de onde forem. Isso dá lá um grande impulso à pastoral do ensino superior. Exatamente. Se tiverem estudantes universitários a verem este programa, acredito mais pela internet, porque de manhã estão nas aulas, uma mensagem para eles? Eu acho que, sobretudo, que se atrevam a fazer durante o tempo do ensino superior esta procura daquilo que é a sua fé. Sim. Que façam no tempo do ensino superior este objetivo de tentarem aprofundar as razões da sua esperança, aprofundar em quem é Jesus, porque eu acho que há uma dada altura que é decisivo. A fé que os nossos pais nos transmitiram, por si só, não chega. É preciso que eles próprios façam o seu caminho. Engraçado que alguns estudantes vêm ter comigo e dizem: Padre Eduardo, eu acho que estou a perder a fé, eu ótimo, porque se achas que estás a perder é porque começaste a fazer perguntas para encontrar as respostas. Agora, é importante que chegues até às últimas consequências dessas perguntas. E não há desculpa. Os jovens às vezes dizem muito que a Igreja não chega aos jovens. Eu aqui tenho que ser... e noutro sentido, não, a Igreja chega aos jovens. Às vezes os jovens não chegam até nós. Podemos nem sempre fazer bem. E muitas vezes não fazemos bem.
Podemos nem sempre fazer da melhor maneira, mas precisamos deles para nos ensinarem. Claro. E não há uma única cidade que tenha uma instituição do ensino superior que não tenha pastoral do ensino superior em Portugal. Uma única cidade. E por isso não é desculpa. E a pastoral do ensino superior em Portugal está a crescer a olhos vistos. O projeto Missão País, por exemplo, Sim, sim, sim. a olhos vistos. A pastoral do ensino superior está a ser uma fonte tremenda de evangelização, de vocações, a nível nacional, não há dúvida. E com esta pandemia, não parou? Não parámos. Aí é que nós não parámos mesmo. A pastoral do ensino superior de Leiria manteve todo o seu programa durante o tempo todo do confinamento, online, mas todo. Via sacra, havia um dia de confissões, claro, não houve confissão, mas fizemos um exame de consciência comunitário, uma celebração penitencial sem confissão, sem absolvição, mas mantivemos, rezámos o terço juntos, tivemos propostas de formação e os estudantes que fizeram Missão País em Leiria, durante toda a quarentena, todos os dias à noite se encontravam para rezar. E isto acho que é algo de surpreendente. Todos os dias à noite se encontravam para rezar. Portanto, não paramos. Nem pudemos parar, porque a fé é como pão para a boca. É verdade. Padre Eduardo, olhando para estes jovens, também se revê um bocadinho neles? Quando tinha a idade deles? Olho para trás e penso... admiro-os porque eu não fiz muitas das coisas que eles fazem. E digo isto com seriedade e digo-lhes isto a eles. Eu, antes de ir para o seminário, estava na faculdade a estudar Ciências Farmacêuticas e, sim, frequentava algumas propostas dos jesuítas em Lisboa, mas não sei se alguma vez me convidassem para fazer parte de uma equipa e ter que trabalhar e empenhar-se como estes alunos se empenham e trabalham, não sei se eu teria aceitado, com medo de não conseguir, de não ter tempo. E por isso eu digo sempre, os alunos sabem o tremendo respeito que eu tenho por eles e a tremenda consideração que eu tenho por tudo aquilo que eles dão à pastoral do ensino superior. E por isso gostava de me rever mais, mas revejo-me plenamente que aquele é o caminho de um jovem cristão. Sim. Mas isso é porque eu tive um processo de conversão assim um bocadinho abrupto e não tive a sorte de, como eles, terem esta semente da fé tão viva e tão acesa. Mas olha, veja no que foi dar o seu processo de pois, conversão. também é verdade, por isso... É bonito. Padre, para falarmos da Igreja e Missão é preciso fazermos o enquadramento histórico da Igreja. Por isso, peço-lhe que fale das diversas imagens e modelos da Igreja ao longo da história, por favor. A Igreja e Missão é este ano uma proposta de disciplina que a Escola Diocesana Razões da Esperança tem, um bocadinho uma tentativa de ir ao encontro daquilo que é a reflexão que a Igreja faz sobre si mesma. E é muito importante, quando nós olhamos para isso, nós percebemos muito claramente que a Igreja existe e existe também realizada na história. E também não, existe realizada na história. Sim. E por isso é muito importante nós percebermos as várias imagens que nos ajudam a perceber e os vários modelos que se relacionam com este existir da Igreja na história. Primeiras imagens que nos ajudam a perceber a Igreja como mistério de fé. Aquela imagem da Igreja como povo de Deus, como vinha do Senhor, como rebanho, como agricultura de Deus. Eram imagens dos primeiros séculos do cristianismo que nos ajudavam a perceber a Igreja como fruto da iniciativa de Deus e a resposta do homem. E depois, ao longo da história da Igreja, nestes 20 séculos de história, 21 séculos de história, nós percebemos claramente que houve vários modelos de Igreja ao longo da história. Modelos não quer dizer aqui que são figuras exemplares. Sim. Algumas não foram até muito exemplares. Quer dizer que eram as grandes ideias-força naquela altura. E nós, ao olhar, percebemos claramente a Igreja perseguida e escondida e Sim. a Igreja vivida muito nesta tensão do céu que esperamos, até a Igreja que de repente anuncia a fé que se torna a fé oficial de todo o Império Romano e por Sim. isso a Igreja cresce como uma estrutura hierárquica, poderosa, quase à imagem daquilo que é o Império Romano, até depois a Igreja no confronto com a Reforma protestante, até aquilo que foi o esforço de chegar ao Concílio Vaticano II e pensar que Igreja é a Igreja de Jesus. Não é? Nós temos aqui um peregrinar na Igreja da História que nos ajuda a perceber que a Igreja existe realizada no concreto, com altos Sim. e baixos, avanços e recuos, momentos mais felizes, momentos mais de pedir perdão, mas é assim mesmo. É um sonho de Deus
mas é concretização humana. E é muito importante nós olharmos para a Igreja assim, porque nos implica também a nós. Sim, a Igreja é feita de homens e mulheres. Sem dúvida. Uns chegam a santos, mas também foram pecadores. Sim. Nós temos de ter essa consciência, acho que é importante. Fala-nos também da Igreja como mistério de fé. Isto eu penso que é o importante para ir ao encontro de muitas dúvidas que há na cabeça das pessoas, porque nós sabemos que a toda a hora somos confrontados com ataques em relação à Igreja. E alguns com fundamento, porque as pessoas esperariam de nós o máximo que nós poderíamos dar. Mas às vezes esquecem-se de uma coisa, é que a Igreja é humana. Exatamente. Também é humana. Falar da Igreja como mistério de fé é nada mais, nada menos do que dizer a Igreja tem a origem em Deus, o desejo de Deus salvar o homem, não individualmente, mas em povo, em comunidade. Sim. Mas a concretização é humana, porque Deus respeita plenamente aquilo que é a nossa liberdade. Não é? Por isso há quase que aqui como uma grande comparação com aquilo que também é o mistério da encarnação. Deus faz-se homem na pessoa de Jesus, que passa por tudo aquilo que é verdadeiramente humano. E por isso é que não passa pelo pecado, porque o pecado não é verdadeiramente humano. Claro. É Jesus que passa por tudo aquilo que é verdadeiramente humano. Assim também é a Igreja, é um desejo de Deus que passa por tudo aquilo que é verdadeiramente humano. E por isso é um mistério de fé, de facto, que só se entende à luz de um projeto de Deus para o homem, mas um projeto que implica a resposta do homem. Explica a origem da Igreja. Isso é muito... Não é muito difícil, mas é a fonte de muitos mal-entendidos. Porque uns acham que a Igreja é uma invenção do homem, porque uns acham que a Igreja só desajuda a fé, porque uns não percebem de onde é que vem a Igreja, porque uns acham que a Igreja nasce de uma palavra mágica que Jesus diz. A Igreja nasce porque Deus quer salvar os homens como um povo. Sim. E para isso faz uma história. O nosso Deus não é um Deus de chegar e fazer, de repente. É um Deus de processos, porque precisa de trabalhar com o homem, de se dar a conhecer, de se revelar. E por isso a Igreja começa desde o princípio do universo, desde a criação. Seja lá o que isso for e da maneira como for. Mas a Igreja começa quando Deus pega no homem e lhe quer dar a sua vida. E por isso nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos Deus a convocar um povo, a imagem mais perfeita de Igreja. A Igreja, povo de Deus, a caminho. Vemos a Igreja a acontecer quando no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Isaías, o povo de Israel percebe claramente que foi escolhido, mas não foi para ficar fechado, foi para se abrir a todos. Vemos quando Jesus escolhe 72 discípulos e desses 72, 12, que está claramente a formar uma comunidade a partir deste povo de Deus. Vemos na Páscoa de Jesus e, sobretudo, na descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, este início da Igreja como o templo do Espírito Santo. E depois, quando os pagãos, que vinham completamente de fora daquilo que era a cultura judaico-cristã, entram nesta comunidade, então aí podemos dizer que a Igreja está finalmente realizada, porque ela é finalmente o povo de Deus e o povo de todos os homens. Não é? E por isso é muito importante nós percebermos que a origem da Igreja nasce do desejo de Deus, mas é uma longa caminhada. Nós não podemos dizer, há um momento a partir do qual a Igreja não existia e passa a acontecer. Não, as coisas não são assim. A Igreja é fruto de um projeto de Deus para o homem. E dá-se através de uma história linda de salvação. De uma história de salvação. Com avanços e recuos. E com a liberdade do homem é uma coisa grandiosa e uma coisa tramada. É uma coisa grandiosa porque é o fruto do a maior prova de amor que Deus nos podia dar, sermos livres. É uma coisa tramada porque nos dá muito trabalho. Porque sermos livres implica a cada momento escolher o bem. É verdade. E nós nem sempre somos capazes de fazer isso. Basta olhar para a história do povo do Antigo Testamento. Sem dúvida. Até eles chegarem a Canaã. Basta olhar para os apóstolos que não percebiam nada do que Jesus dizia. Exatamente. Mas foi assim que a Igreja começou. E basta olhar para nós. Era aí que eu queria chegar. Não é? E basta olhar para nós. Somos Igreja. E eu penso que olhar para a Igreja assim nos implica. Faz-nos pensar, a Igreja não é aquilo que devia ser, então tu também tens culpa.
porque as nossas imperfeições também afetam esta imagem da Igreja, afetam aquilo que a Igreja é. Cada um de nós, os meus pecados, as minhas imperfeições, afetam a Igreja. E as pessoas percebem isto em relação aos padres, Sim. porque aquilo que nós fazemos, claramente, mas não é só, é todo o cristão, todo o cristão. Uma falha, um erro, um erro objetivo, um pecado, um escândalo, mancha a imagem da Igreja. Mas a Igreja continua a ser de Jesus. E isso é a nossa maior garantia. Não é uma invenção nossa. Exatamente. É de Jesus. E tudo se vai superando, com a graça de Deus. Sem Isso dúvida, é o mais importante. sem dúvida. E, Padre, eu vou aqui agora falar com a Alice. Ficou muito bonita. Ficou. Portanto, comecei por colocar a esponja Sim. umedecida, depois juntei estas flores naturais com o musgo, ao qual coloquei o presépio e fiz este pequeno ornamento. E pronto, olha, está aí uma prenda muito bonita para oferecer Está um miminho aí no giro. Natal. Para oferecer, Uma prenda é verdade. evangelizadora, em que Para pode nos dar pôr na um sua pouco de luz. casa, no seu hall de entrada, e tem aí um presépio todo bonito. Ou então, olha, mãos à obra aí em casa e faça, Exato. porque os presentes também que são feitos por nós têm muito mais valor e o sentimento é muito maior. É verdade. Alice, muito obrigada. Eu é que agradeço. Ficou muito mais lindo. uma vez. Parabéns. Obrigada. Essas mãos de fada. Obrigada. Parabéns. Senhor Padre, estamos a chegar ao fim aqui do nosso programa. Padre Eduardo, que é um padre jovem, uma mensagem para quem nos acompanha tem em relação a toda esta temática que nós estivemos a falar, formativa, quem quiser participar, desafia as pessoas lá em casa. Muito simples. Aqui falo da proposta concreta que a Diocese de Leiria Fátima tem, mas quero acreditar que em todas as dioceses há propostas de formação cristã semelhantes. Por isso, o primeiro passo é procurar. Exato. Procurar. E hoje em dia a Igreja está muito presente nas redes sociais e é interessante ver como é que até as pessoas de mais idade começam a ser tão nativas nas redes sociais, é impressionante. Às vezes até mais do que os mais novos. Ou então, se não são, peçam ajuda. E também é verdade que cada vez mais pessoas mais novas nos procuram. A formação cristã é algo, e é bom que o cristão saiba isto, é algo sério, porque a teologia é uma coisa séria, racional, é uma ciência. E por isso às vezes há aquela ideia de que a formação cristã é assim uma coisa menor. Não, não é. É uma reflexão séria acerca daquilo que é o nosso Deus, o Deus que acreditamos, e acerca daquilo que o homem é enquanto imagem e semelhança de Deus. Por isso, primeira coisa, procurar. Depois, ver. Por exemplo, no caso do Centro de Cultura e Formação Cristã, estas duas propostas objetivas. À quinta-feira, um curso mais intenso, de maior seriedade, de maior profundidade, semanal. Ou à terça-feira, mais à quinta-feira, e ou à terça-feira, um curso mais breve, mais ao de leve, mais prático. Sim. É escolher. Escolher e depois inscrever-se. E para nós podem, ou através do nosso site ou do nosso Facebook, formação.leiria-fatima.pt, ou Centro de Cultura e Formação Cristã no Facebook, ou então no Seminário de Leiria, no Centro Pastoral Diocesano, chegar e inscrever-se. Fica aí o desafio, se quiser aprofundar um bocadinho mais a sua fé, se quiser não estar tanto na superficialidade, mas mergulhar mais um bocadinho. Aí está este desafio fantástico que a Diocese de Leiria Fátima lança para cada um de nós e que nós possamos usufruir. Acredito que realizam um grande trabalho e um lindo trabalho e muito aprofundado. Então, parabéns desde já por toda esta iniciativa e por darem continuidade ao trabalho desse sacerdote que iniciou, que deu o pontapé de saída. Sem dúvida, sem dúvida. É uma memória viva de que desta grande intenção do Padre Rogério de começar seriamente a formação cristã dos leigos. Estamos em anos 80, foi uma coisa muito à frente. E nós temos que honrar. Exatamente. E é isto que consiste. Na Canção Nova nós falamos muito na formação de homens novos para um mundo novo
e acredito que este desafio, este tipo de formação forma homens novos para este mundo novo. Que nós possamos usufruir, e fica aí o desafio e o convite. E o nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Fica o convite para um próximo programa, ficamos à sua espera. E assim que esteve connosco nesta manhã, continuo na nossa programação, e se quiser ver novamente este programa, pode revê-lo no nosso YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser.